compartilhar de entrevista, eu tenho o prazer de receber um casal que veio de longe, veio de Belo Horizonte, que olha, vocês já conhecem, a Helena e o João Lúcio do Diante do Trono. Tudo bem, gente? Graças a Deus, Patrícia, tudo ótimo. Prazer receber vocês, nós estamos em Curitiba, eles vieram participar de um evento aqui na nossa igreja, na 4ª Igreja Evangélica Quadrangular, e enfim, eu vou aproveitar para a gente conversar muita coisa. Eu sei que Deus tem abençoado poderosamente a vida de vocês, tem abençoado o ministério Diante do Trono. E eu queria começar, como é que vocês começaram no ministério Diante do Trono? Bem, na verdade, o ministério Diante do Trono, como a maioria das pessoas que acompanham o ministério já conhecem, nasceu de uma maneira totalmente despretensiosa. No primeiro CD havia a intenção de registrar as canções que Deus estava dando para Ana Paula e algumas canções que ela também gostava, e ela foi incentivada, né? Olha, por que vocês não registram, pelo Kevin Jones, que foi professor dela no seminário fora do Brasil, por que vocês não registram o louvor da igreja? Então ela foi participar de uma gravação na igreja do Kevin Jones, nos Estados Unidos, e lá ela voltou com esse sonho, né, de registrar os louvores com a igreja, louvor congregacional. Aí ela nos convidou, a mim e ao João Lúcio, para nós fazermos parte desse primeiro momento, que foi o primeiro CD com o nome Diante do Trono. Mas eu estava amamentando o Miguel, meu segundo filho. O pessoal tinha horário para começar, mas não tinha horário para acabar, e muito intensos os ensaios. O El Shammai, que é o grupo que ajudou a original Diante do Trono, estava se preparando para uma viagem aos Estados Unidos, então não deu para a gente participar da gravação. Mas quando lançou, aí a gente foi para os Estados Unidos com o El Shammai, e nessa viagem o Sérgio e a Ana convidaram a mim e o João Lúcio para integrar aquele grupo que ministrava o louvor nos domingos de manhã pela igreja, de onde a Ana Paula era líder. Então nós começamos a participar desse grupo que se chamava Shekinah e participamos então do lançamento do CD Diante do Trono, e a partir daí não saímos mais. Como é que é para você estar trabalhando dentro de um ministério que tem alcançado o Brasil afora? Porque hoje o Diante do Trono é um ministério internacional, né? Como é que é isso para você? Essa questão do alcance, né? No princípio do ministério, nós não tínhamos dimensão do que Deus faria com o grupo, com o ministério, com todo esse trabalho. Nós queríamos registrar ali o louvor dentro da igreja, que a gente já estava acostumado. E a princípio a ideia era só para a igreja mesmo, né? Não tínhamos ideia da proporção que tomaria. Tanto é que a primeira tiragem foram de 5 mil 5 CDs, mil cópias. que era o número de membros de Lagoinha na época. Isso. E as coisas foram acontecendo, Deus foi criando circunstâncias, né, para que não apenas ficasse em gravação de CD, mas outros projetos, outras ideias. Vamos explicar, porque de repente alguém não conhece o que é o CTMDT. O CTMDT é Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. É uma escola. Uma escola de louvor e adoração. Uma escola de louvor e adoração. E missões. E é maravilhoso, eu tenho o privilégio de trabalhar lá, Helena também. Helena é professora. Helena é professora, eu trabalho na parte administrativa do CTMDT. E a gente vê pessoas vindo do Brasil, até de fora, para chegar ali e receber do Senhor. Enfim, Diante do Trono tem derramado coração, esforço para levar para mais pessoas, né, aquilo que vocês têm recebido. E a Helena, até quando eu estava gravando, eu coloquei lá, Helena, cantora e apresentadora, né? Chique, né? Por quê? Eu já vi você ministrando no programa que tem na Rede Super do Diante do Trono, que normalmente é apresentado pela Ana. Sim. E daí, às vezes, você vai lá. Foi a Ana, na verdade, a Ana e a equipe que trabalhava na época com a Ana na produção do Diante do Trono, é que me descobriram como apresentadora. Eu realmente não sabia, não planejava isso nunca para a minha vida. Os sonhos do Senhor são mais elevados que os nossos, né, Patrícia? A palavra é fiel mesmo, a gente tem sentido isso na pele. Na verdade, a Ana estava entrevistando todos os integrantes do grupo, e aí me chamaram para entrevistar a Ana. Falei, bom, já que a Ana contou a história de todo mundo, alguém tem que contar a história dela. Helena, vem, você se deu muito bem quando ela foi te entrevistar, vamos inverter os papéis. Aí eu entrevistei a Ana, na época a gente estava na TV Bandeirantes, foi ótimo, foi para o Brasil todo. E depois disso, aí ela me convidou, Helena, por que você não vem participar com a gente, fazendo lendo as cartas, né? Os testemunhos que chegam do Brasil todo, contando o que Deus está fazendo através do Diante do Trono.
E aí eu entrei para fazer o Você Diante do Trono, que era um quadro dentro do programa. Algumas vezes eu substituía a Ana Paula, quando ela estava ou viajando, ou do resguardo do Isaac, né? Alguma coisa assim. E aí foi assim que Deus me acrescentou mais esse dom. Eu estava comentando com ela que tem um programa que você apresenta, que eu assisto aqui pela internet, né? Que é Clube 700. Olha, você que está em casa, eu acho que o site é isso, né? www.clube700.com.br. 700 o numeral, o número, né? Isso. Que você também apresenta, um programa que não é aqui brasileiro, né? Ele não é brasileiro. A ideia do programa surgiu há 40 anos. Um grande homem de Deus chamado Pat Roberts, nos Estados Unidos. E eu então, sou a representante brasileira do Clube 700. Ou melhor, de fala portuguesa, porque a gente também está em Portugal e Angola, me parece, e através do Clube 700 a versão em português. Olha que bênção, né? Uma bênção, uma porta sobrenatural que o Senhor abriu, que eu não esperava realmente, mas são esses caminhos do Senhor bem mais elevados que os nossos. Amém. E com tanto trabalho, eu estava conversando com o João Lúcio e estava falando que no Diante do Trono cada um tem o seu trabalho secular. Sim. Não vivem do Ministério de Louvor. Mas é tão lindo porque a gente entrou nesse ministério voluntariamente e permanecemos assim. É claro que hoje o ministério nos abençoa, por exemplo, com plano de saúde. Todos nós temos plano, nossos filhos, né, temos plano de saúde que o grupo proporciona para nós. Temos uma ajuda com cartão alimentação, que o grupo nos dá. Mas nenhum de nós está no Diante do Trono, nenhum de nós tem salário. Né? E é algo muito lindo que eu vejo. E é assim desde o início. É assim desde o início e vai ser sempre assim. É uma visão do grupo. Né? Não que a gente ache errado de maneira nenhuma quem vive integral na obra. Mas foi essa visão que Deus deu para o Diante do Trono. Nosso trabalho artístico ser voluntário. E o lindo que eu vejo disso tudo é que o Senhor é o nosso pastor. Amém. Nada nos falta. Amém. Né? Quando a gente investe, a gente não está perdendo nada, a gente está semeando. E o Senhor tem cuidado de nós e nos sustentado, graças a Deus. E cuida dos filhos também. E cuida dos filhos também. Você falou das profissões, né? Tem uma empresa constituída, então alguns integrantes do grupo desempenham outras funções na empresa profissionalmente. Então essas pessoas... Na empresa Diante do Trono. Na empresa Diante do Trono. Então esses são contratados também da empresa e recebem um salário por esta ou outra função. E tem profissionais de diversas áreas. Eu sou professor, tem gente que é militar, tem músicos. Músico enfim. profissional, né? E com relação às crianças, né, que você falou, para nós é um divertimento ter 4 filhos. É um desafio, mas é muita alegria, né? A casa está sempre cheia. 2 casais? 2 casais. Olha só, que privilégio, hein? 2 casais, graças a Deus. Eu, quando era adolescente, eu sempre falava, eu quero ter 4 filhos. Aí a gente cresce e casa... E vê que não é tão fácil. E vê que não é só aquela festa, mas o Senhor foi nos dando os 4. E eu sou muito grato a Deus. Eles são 4 preciosidades nas nossas vidas, são fonte de inspiração e através deles Deus nos ensina muito. E assim, como é que eles lidam com o ministério? Isso. Eles todos também participam nos projetos infantis. Eles todos também estão bem envolvidos. Então eu já vi eles cantando lá. Sim, com certeza. Ah, que amor! Os 4 participam.